Vamos iniciar com a nossa oração, com a nossa entrega na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, que Ele possa nos trazer o conforto para as nossas necessidades desta noite, nos abençoando, nos iluminando, nos trazendo uma luz para que sejamos fortalecidos. Vamos então, por alguns minutinhos, orar e meditar com Jesus, cerrando nossos olhos, fixando a imagem dele em nossas mentes, para que nada nos interrompa. Vamos lá. Muito bom, né? Nossa gratidão também a essa equipe maravilhosa de médicos, do Dr. Bezerra de Menezes, médicos que estão nos assistindo neste momento, nos trazendo boas energias, nos confortando diante das nossas necessidades, depositando em nossas águas as medicações para o nosso fortalecimento, nossa cura, que eles sejam abençoados, iluminados por toda a espiritualidade, que Jesus abençoe a todos nós e a esta equipe maravilhosa do Dr. Bezerra. Vamos dar a continuidade, então, do nosso estudo do capítulo 16 do Evangelho. E hoje nós temos o título Guardar-se da avareza. Tema muito bom, muito bonito. E nesse item 3 do capítulo 16, que tem este subtítulo, ele nos diz assim: Então, um homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. E lhe disse em seguida esta parábola: Havia um homem rico cujas terras tinha produzido extraordinariamente, e ele mantinha em si mesmo estes pensamentos: que farei? Porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que colhi. Eis, disse ele, o que farei? Derrubarei meus celeiros e os construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi à minha alma: minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: insensato que és, vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo. E para quem será o que amontoaste? É isso o que acontece àquele que amontoa tesouros para si e que não é rico diante de Deus. São Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Muito bem, está bem claro, não? Mas
Vamos passar ao nosso irmão Davidson, para ele nos trazer mais alguma coisa no tema de hoje. Davidson, você tem a palavra. Ok. Vocês estão me ouvindo bem? Ok? Sim. Maravilha. Então vamos lá. Olha, preservar significa se abrigar de algum mal, isso está no dicionário, de algum dano ou perigo, preservar. Também defender-se, resguardar-se, conservar-se, salvar-se. Olha só, hein? Tá? Então, esse preservar pode ter aí vários significados, mas eu gostaria de usar o termo salvar por último. Por quê, hein? Porque geralmente a gente presta conta para a sociedade. O que a sociedade vai dizer ao meu respeito? Eu tenho que estar legal, eu tenho que estar bem na foto. E a gente deixa contra a nossa vontade, ou melhor, né? Infelizmente deixamos, conforme a palavra do Dankmar, que está no Evangelho, ser rico perante a Deus. Oh, meu Deus! Mas vamos lá. Então, preservar é isso. E a avareza? A avareza, característica de quem é avarento, de quem tem apego, lembra? Apego excessivo. O apego já é algo excessivo. Excessivo ao dinheiro, às riquezas, mesquinharia, mesquinhez, sovinice, cai tudo bem aí. Agora, veja bem, nós já comentamos várias vezes em vários estudos. O apego leva ao medo. O medo leva ao estresse. Então, quando se fala em apego, medo e estresse, nós estamos falando de negatividade de frequência baixa. Frequência baixa, as células deixam de atuar como deveriam atuar, as células positivas. Por isso que as pessoas têm um bocado de problemas de saúde. E a gente sabe que nós estamos na era do medo. A negatividade está criando medo. E vem aí nova pandemia, vem outra coisa, aquela coisa toda. E aí a gente baixa a frequência. Principalmente quem está sintonizado nas notícias, tem que tomar muito cuidado. É uma estratégia da ausência do bem. Ausência do bem. Detalhando um pouquinho mais, a avareza ou sovinice, fiquem à vontade, é a dificuldade e o medo de perder algo. Olha bem, perder. Nós somos educados na escola, no esporte, lembra? Os times de futebol, a ganhar. Nós queremos ganhar, ganhar. Nós não estamos preparados para perder. Então, veja bem, olha, a avareza é a dificuldade e o medo de perder. Medo de perder algo que possui, como bens materiais e recursos. Eu tenho uma amiga minha que tirou a vida, eu era adolescente, a família tinha muito dinheiro, e de repente o pai, já comentamos aqui, o pai foi se perdendo em luxúrias e outras coisas mais, e gastou dinheiro da família. Aquela perda balançou psicologicamente todos os meninos, que eram amigos meus, e ela tirou a vida por causa disto. Olha aí. Medo de perder. Ganhar, eu quero ganhar, eu ganhei. Mas ninguém foi preparado nas escolas da vida, nas escolas, não sei se pode chamar de escola que a gente vê aí por aí, né? Na boa, não tô exagerando não, tá? Tem que tomar muito cuidado com a escola atual. Mas enfim, mas voltando para cá, ninguém foi preparado para perder. É importante isso. Qualquer coisa ou qualquer pessoa também que fazem parte, pelo amor de Deus, interprete bem isso que eu estou falando. Em outras palavras, a avareza é o desejo intenso. Intenso, excesso. Tudo que é excesso é veneno. É o desejo intenso de acumular riquezas. É isso aí. E qual é o pecado da avareza? A avareza também é chamada de ganância, tem vários. O pecado, vou levar para a pessoa. A pessoa avarenta, ela não gosta de compartilhar o que tem. E faz de tudo para ter sempre mais. Não consegue compartilhar, inclusive com familiares. No inventário, meu Deus do céu, todo inventário
Temos o nosso amigo aí, Erasmo, que é especialista. Nossa, ali a gente descobre que nós somos avarentos. Ali aparece, hein? Egoístas, aí aparece tudo, orgulhoso, enfim. A avareza é o oposto da generosidade. Lembra o projeto de Jesus, Irmandade, a grande família, todos nós somos irmãos? Esquece. O avarento não é generoso, ele não pode entrar na família. Dá para entender. Essa é a ótica. Uma pessoa avarenta, ela é considerada popularmente como mão de vaca. Bom, mão de vaca é um termo brasileiro, mas tem origem no formato da pata da vaca, que ela é fechada. Lembra que as brincadeiras de jogar um avarento numa piscina e morre afogado, porque ele não abre a mãozinha dele para bater a mãozinha e sair nadando. Então, como também vem como é chamado também de vinho de pão duro. Que ele é pão duro, aí tem outra história em cima. Já o pão duro, essa é uma história que vem do Rio de Janeiro. Ô, Rio de Janeiro. Carioca. Esse termo surgiu lá, eles são bons de colocar apelidos, enfim, devido a um suposto mendigo, que viveu no Rio de Janeiro, não se sabe quando, bem ao certo, e que ele, ao mendigar, ele dizia que aceitava qualquer coisa, até mesmo pão duro. E após o seu falecimento, carioca esperto, né, no bom sentido. Meu Deus do céu. Eu não estou generalizando, sempre tem um similar a esse. Em todas as cidades deve ter um. Após o seu falecimento, descobriram que ele era muito rico e fingia ser morador de rua para acumular riquezas. Tudo bem? Daí que veio o termo pão duro. Ele acumulou muito. E ele não usufruiu. Ele continuou morando na rua. Interessante, né? Será que isso é viver bem? Uma pergunta. Será que isso é viver bem? O avarento quer sempre mais e nunca se satisfaz. É uma coisa assim, é um saco sem fundo. Ele não agradece o que tem, mas sempre quer mais. E também surge também um vazio dentro dele, porque não tem um propósito útil daquilo, para ele, para a família, para a sociedade. O prazer dele está em acumular, juntar. Ele sofre. E olhando aqui do lado de fora, não deixa de ser uma doença espiritual. Olha, por favor, estamos refletindo. Mas ele é focado em não gastar dinheiro, como se fosse viver eternamente. O texto no Evangelho é muito rico, do Lucas, médico Lucas. Ele vai acumulando como se fosse viver eternamente. Ingenuidade, por favor, eu não quero julgar, mas é para a gente refletir. Hein? Pensando bem, não é uma vida completa, não é. O dinheiro é um meio, não é um fim. Mas a escola, o modelo americano, lembra? Perdedor, ganhador, a sociedade que discrimina. E aí a gente acaba colocando... Se perguntar numa faculdade qualquer aí, os sonhos dos jovens, todo mundo quer ser milionário. Então, é raro alguém falar, não, eu não quero ser milionário, eu quero ser rico perante a Deus. Não é fácil. Essa sociedade, a ausência do bem trabalhou bem, nós temos que tirar o chapéu, a ausência do bem e trabalha bem, são organizados, o bem fica aí nessa passividade, não consegue se unir, um desconfia do outro, qualquer instituição do bem tem uma não sei, apenas eu estou aqui colocando, não quero generalizar. O bem vai ter que se organizar, está devagarinho com a graça de Deus, mas a ausência do bem é muito mais bem organizada. Dá uma olhada, só olhar ao redor. E esse tipo de atitude, ele pode ser confundido com prudência, avareza. Não, o cara é prudente, é pé no chão. O caipira, o empreendedor caipira, vocês me entendem aqui do interior, ele é pé no chão. Muitas vezes não é. Precisamos tomar cuidado. Não é fácil uma linha tênue. Existe uma diferença entre ser avarento e econômico. Isso tem a ver com autocontrole. Enquanto o primeiro, o avarento, ele
ele poupa visando sempre ter mais. Nós já comentamos isso. O econômico, não. Ele é equilibrado. Ele gasta menos visando realizar algum objetivo lá na frente ou ficar preparado para algum imprevisto. Um objetivo imprevisto, por exemplo, problema de saúde ou outro qualquer. Ele é previdente. Olhem bem, ele é previdente. E não é o fim do mundo ser prudente, ser econômico. É bem diferente de avarento. Em outras palavras, nunca gastar mais do que ganha. Com todas essas campanhas, Magazine Luiza, Casas Bahia, e tem pessoas que... Aí realmente é um problema sério, é um problema daí, mental, psicológico, enfim. Ela é compulsiva, ela tem que comprar. Então, aí já é um problema psicológico. Ou influência espiritual. Controlar seu dinheiro para não ser controlado por ele é uma outra escravidão. O dinheiro deve ser o seu funcionário, não ser o seu patrão. Senão você é escravo do dinheiro. Senão você é escravo. É outro tipo de escravidão, mas é. Características ou sinais do avarento. Vamos lá. Talvez eu seja até redundante, mas ele tem um medo enorme de perder o que acumulou. Estou só reforçando, medo de perder. Tudo bem ter um medo saudável, mas um medo exagerado. Medo saudável é bom, é necessário, você protege. Mas aqui é um medo exagerado. Ele é oportunista e utiliza da generosidade do outro para economizar. Eu estou lembrando de vários exemplos, mas não vamos desviar, não. Tudo bem? Ele utiliza. Ele dá um jeitinho, ele evita de gastar. E aproveita, muitas vezes, a bondade, generosidade do próximo. Evita fazer uso de objetos, até de roupas, para não ter que gastar. O veículo roda menos, enfim, nunca fica satisfeito com o que tem. Sempre quer muito mais. Mas, por favor, tomem muito cuidado, porque é uma linha muito tênue, hein? Isso tudo com equilíbrio é bem-vindo, hein? Por favor, não vão sair gastando aí amanhã, não é isso, hein? Tomem cuidado, pelo amor de Deus. Depois acaba dando um trabalho danado, né? Acaba gastando dinheiro aí com bancos, com juros, né? E aí liga aquela mocinha, olha, aposentado, aqui tem dinheiro consignado, né? Aquela coisa que a gente conhece. Tem uma atração fora do comum por coisas materiais. E tem uma tendência a amar coisas que não têm vida. Olha bem, hein? Amar coisas que não têm vida. Nós já comentamos algumas vezes aqui. Ele se torna com isso frio, uma pessoa fria. Dá até a impressão de psicopata, que não sente a dor do próximo. E, na realidade, tem um pouquinho ali, tem uma dose, viu, de psicopatia. Opa, porque ele não é capaz. Se tiver que gastar na caridade, ele fala, estou fora. Ele está fora. A riqueza parada, a gente sabe que gera algum problema, porque tudo na vida é movimento. Vocês devem estar apoiados aí sobre uma cadeira, uma mesa. Os elétrons estão em movimento nessa mesa, na cadeira, que nós não estamos aqui com um olhar microscópico. Mas aqui, ó, essa parede aqui, cheia de elétrons em movimento. Tudo é movimento na vida. Dinheiro parado é vendaval. Não tinha uma novelinha, mas só que era uma outra letra, de uma novelinha. Dinheiro na mão, banana, é vendaval. Tinha uma musiquinha aí no passado, numa novelinha da Globo. Lidar com alguém avarento, ter alguém na família assim, não é fácil. Sempre é importante se esforçar para compreender as causas da avareza, que pode ter a ver com vidas anteriores. Não é fácil, pode ter. Tem a filha de um amigo meu que a criança, uma família rica, a criança come e eles são espíritas e eles estão deduzindo que ela passou fome em vidas anteriores. É uma coisa assim fora do comum e não precisa, dá a impressão que vai acabar.
Dá a impressão que vai acabar, dá a impressão que ela veio mesmo, possivelmente pode ter morrido de fome aí nessas paradas da África, do Oriente Médio, onde a corrupção é perdida, é uma coisa assim, fora do comum, eles não conseguem organizar, explorado, aquela confusão toda da maior parte dos países do planeta Terra. Nós estamos aqui no Brasilzão, com todas essas mazelas, é um dos melhores países para se estar, com tudo isso. Era para a gente estar aí entre as primeiras potências, não estamos por causa disso, mas não vou entrar nessa área. Ao longo do tempo, a avareza ela vai passando por outras interpretações. Por exemplo, nos Estados Unidos é confundida com poupança, e é interessante, é estimulado, inclusive, nos meios religiosos. É estimulado para poupar. Isso desde lá de Salt Lake City, enfim, isso desde o século, para ser mais preciso, desde o século XIX. É incrível. Os americanos batem nessa. E é o segredo do sucesso deles. Tem que tomar cuidado. É uma linha muito tênue, hein? Tá? Não é acumular. Tem que tomar cuidado. O avarento ele gosta de acumular. A avareza, de alguma forma, estimula o individualismo, que é contrário à cooperação entre as pessoas que Jesus bate na tecla. Lembra? O amor é a caridade em movimento. Uma pessoa dessa tem dificuldade de praticar a caridade, principalmente se precisa gastar. Porque ele acaba sendo avarento até com as ideias dele. Ele acaba segurando, concentrando tudo. E ele pensa muito nos que estão próximos, família dele, né? E não pensa, é muito raro pensar nos outros. E aí ele fica pensando, se eu desencarnar, como é que vai ser para os meus familiares? Sempre ele fica... São justificativas. E está em Provérbios 21:13, provérbio na Bíblia, é ameaçado aquele que tapa seus ouvidos ao clamor do pobre. Está lá em Provérbios. Olha, é ameaçado aquele que tapa seus ouvidos ao clamor do pobre. É para refletir. Agora, dicas para ter uma relação mais positiva com o dinheiro, para a gente equilibrar. Descubra a causa dos... Vamos supor que você perceba que você é avarento. Tem que descobrir a causa. Que pode ter aí, mesmo nessa vida, aí uma determinada privação, uma carência material, bem como ter passado por problemas financeiros. É natural a pessoa sentir medo equilibrado. Volto a enfatizar, tudo que é exagerado é veneno. Tudo que é exagerado é veneno. Tem que buscar ajuda, tem que conversar, tem que ressignificar. Em último caso, buscar um psicólogo. Portanto, ressignificar tudo isso, analisar. Mais uma dica, buscar ter uma relação equilibrada com o dinheiro. Como que ocorre isso? Eu lembro de algumas famílias de bilionários americanos, que eu li há muito tempo atrás, uma delas é a família Rockefeller, não quero entrar na questão da influência dela até hoje no planeta Terra, tá? Não quero entrar nas questões aí políticas, enfim, mas é uma família conhecidíssima. E eles adotaram como educação para os filhos, olha, não importa quanto você ganha, você tem que gastar no essencial, tudo bem? Uma parte poupar e uma outra parte ajudar na caridade. Era um princípio dos velhos Rockefeller. Eu não sei os novos hoje. A geração nova eu não sei. Tá? Mas os velhos ajudaram muito. Eu não sei os novos. Quero entrar nesse campo. Eu não pesquisei. E é importante, pelo amor de Deus, ter ali uma saúde preventiva, uma alimentação correta. A qualidade de vida é essencial. E é importante ter um controle na ponta do lápis. Mas, geralmente, o latino ele não quer fazer conta. Ele tem preguiça de... Ele fala, é mais ou menos assim. Olha no macro, sabe? E, muitas vezes, o risco de descontrole é grande. Nessa área, não podemos brincar. Tudo bem? Olha, eu estou aqui levando para um lado, para o outro. Tem que ter um controle disciplinadíssimo. Tintim por tintim. Senão vaza. O estímulo é para gastar. O estímulo é para gastar. O estímulo todo que está ao nosso redor é para gastar. Se a pessoa não consegue anotar o que ela gasta, pelo amor de Deus, fim de carreira. Mas vamos mais um item. Se você não tem autocontrole aí, eu vou reforçar esse item. Você tem que gastar, tem que comprar, sabe? Isso é um problema. Eu volto a enfatizar, busca uma ajuda psicológica. Tudo bem? Obeso procura descobrir se a influência
de espíritos, enfim, em vista do autoconhecimento, que sempre é louvável. E, segundo o nosso amigo Aristóteles, filósofo lá da Grécia, ele dizia: toda virtude para se conquistar, olha bem, olha o que o Aristóteles dizia lá por volta de 600 anos antes de Cristo. Ele era, Platão era discípulo de Aristóteles, Platão, nosso Allan Kardec. Ele dizia: toda virtude para se conquistar requer exercício, que eu gosto de traduzir, esforço. Para se tornar generoso, ele dizia na época, hein, tem de exercitar. Olha que interessante, né? Tem que fazer esforço. Lógico que é interessante que seja espontâneo com amor, mas, segundo Aristóteles, é um estágio a ser conquistado. E hoje existem vários tipos de avareza, psicologia, teses acadêmicas. Tem uma avareza que eles chamam de cognitiva, que é a pessoa, ela poupa pensar, ela quer resolver os problemas com saídas mais rápidas, ela quer caminhos mais fáceis, atalhos. Eles estão chamando de avareza cognitiva. Eu não quero complicar, portanto, o mundo acadêmico vai evoluindo, trazendo. Portanto, de alguma forma, nós temos alguma avareza. Lá na frente a gente vai descobrir. Para viver, nós precisamos apenas do necessário. Mas o que ocorre? Né? Essa sociedade discriminatória, que discrimina, a gente fica com receio de ficar para trás. Aí surgem novidades, a gente se sente para trás como tivesse atrasado. Isso incomoda. Está no Livro dos Espíritos, a pergunta número 604, a resposta, melhor dizendo, eu já fui direto na resposta, está escrito lá: só é útil o que é necessário. Acima do necessário é inútil. Olha, só é útil o que é necessário. O supérfluo é inútil. E nós, está lá, geramos necessidades fantasiosas para si. Está lá escrito. Nós geramos. E aí me faz lembrar do árabe do deserto, que vivia com muito pouco no deserto. João Batista, que viveu de 2 anos antes de Cristo até 27 depois de Cristo, mais conhecido como São João, ele foi um pregador judeu, deu um show de bola nesse sentido, segundo os evangelhos. E ele era primo de Jesus. Olha aqui, que privilégio, ser primo de Jesus. Ele foi responsável, inclusive, pelo batismo de Jesus. E ele se alimentava, sabe do quê? Apenas de mel e gafanhoto. Mel e gafanhoto. A gente precisa de batata frita, de hambúrgueres do McDonald's de vez em quando, e outras coisas. Olha só, o João Batista. Quando a gente ouve um negócio dele, fala: cara, como eu me tornei pele fina. Em vidas anteriores eu comia um mínimo, agora, né, tem que correr muitas vezes, fazer exercício físico para emagrecer. Levanta a mãozinha aí, quem faz exercício para emagrecer? Hã? É para refletir. Aí perguntaram para o Chico o que é necessário, o que é supérfluo. Perguntaram para o Chico Xavier. Chico Xavier, vamos lá. O que é necessário, o que é supérfluo? Sabe o que ele respondeu? Olha, ele disse, o Chico Xavier: o pão é necessário, já a manteiga não é. Para refletir, hein? Por favor, é para refletir, tomando cuidado, nem de um lado nem de outro. Né? Tudo bem? Olha, vocês ouviram bem? Está bem claro? Isso somado às nossas deficiências morais, na questão de orgulho e egoísmo, que sempre estão por trás, bem como a necessidade de ter prazer, por exemplo, de ter aí algo novo, enfim, algum gasto, né? Faz, de alguma forma, celular, carro novo, faz com que a gente se sinta superior. Então está lá o tal do orgulho por trás também, pode ser um fator. De tal forma ter poder. Lembra que nós comentamos as causas de todos os males: sexo, dinheiro e poder. Mas, de alguma forma, os três são necessários: sexo, dinheiro e poder é necessário. Mas muitas vezes a gente entra numa dessa para ter poder. Nós estamos prestando contas aí para alguém que não é Deus, com o maior respeito. E é um dos 7 pecados capitais, a avareza, conforme o catolicismo.
Vamos lembrar dos 7 pecados capitais: gula, luxúria, ira, inveja, preguiça, soberba e avareza. Os conceitos incorporados no que a gente se conhece hoje como 7 pecados capitais, na realidade trata-se de uma classificação de condições humanas, que são chamadas de vícios. Pecados capitais são chamados de vícios, atos repetitivos nocivos. Atos repetitivos nocivos. Vício é um ato repetitivo nocivo. E a avareza é um ato nocivo. E que precedem bem antes do cristianismo. Olha que interessante. Mas que foram usados mais tarde pelo catolicismo. Tudo leva a crer que veio aí o pessoal da constelação de Capela, os exilados que trouxeram esse mapeamento fantástico. Portanto, é interessante, na lista dessa, que foi apresentada no século XIII, mais recente, essa 7 que a gente comenta, é aprimorada de uma primeira versão do século IV, relembrando aqui. Então, teve uma evolução nesse sentido. Ok? E mais importante que foi um tal de Evagrio Pontico, um monge grego, entre o ano 345 a 399, que ele cria o tal do pecado capital. Para os católicos, eu estou entrando aqui porque é um pecado capital. O orgulho, a soberba, é o principal pecado, a raiz de todos os pecados, já que ela faz parte do pecado original, segundo está lá na Gênesis. Agora, qual é o 8º pecado capital? Eu costumo dizer que é distração, mas é um comentário meu. Mas a igreja bate numa tecla. O 8º pecado cometido é o desprezo pela vida, segundo a igreja católica. Quando você despreza a vida, é um pecado capital. Por que eu estou citando? Segundo a igreja católica, é pouco comentado isso. Tudo bem? Inclusive não é listado nos pecados capitais. E tudo bem? Por que eu estou falando isso? No final eu vou fechar. Olha bem, o desprezo pela vida. Guardem bem. E qual pecado, eu falo no final, é importante, para deixar uma interrogação. Qual é o pecado mais tolo? A avareza. Porque você acumula sem saber quando você vai morrer. E aí você morre cheio de dinheiro. Como eu conheci um senhor, que morreram todos os parentes, ele não tem para quem deixar, ele tem vários imóveis, e certa vez eu falei, por que o senhor não vende, ajuda, sugeri? Ele achou que eu estava querendo aproveitar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu até me distanciei dele. E ele vai morrer com as propriedades. Para onde vai? Não sei, vai para a prefeitura, vai para algum político aí. Então me fez lembrar dele. E eu não vou entrar em detalhes, porque ele é conhecido aí no meio espírita. E aí vocês vão me entender o que acontece no 8º pecado capital, que é desprezar a vida. Ganhar é gratificante. Porque ganhar na loteria, ganhar dinheiro trabalhando honestamente, não importa. É animador, é vibrante. Aí chega um estágio que a pessoa acumula muito e ele começa a ter medo de perder. Eu conheci algumas pessoas assim, muito ricas, que eu senti dó. E eu vou reforçar, não é todo mundo que está preparado para ter muito dinheiro, principalmente o avarento, porque depois de uma determinada idade, perder é muito perigoso. Nas grandes, é muito perigoso. Eu já comentei no início, mas vou reforçar por quê. Nas grandes crises de ordem mundial, lá na década de 20 nos Estados Unidos, 2008 aqui no Brasil, que eu saiba, um caso ou outro pode ter surgido. Mas pessoas que perdem muito dinheiro na bolsa, pessoas que arriscam, jogadores. Hoje eu fiquei sabendo de um empresário aqui da região, que era riquíssimo, mas adorava jogar carta. Perdeu tudo. Não sei como que está no psicológico. Mas no crash que ocorreu nos Estados Unidos, as pessoas perdem. Você vê que é tão apegado, muitas provocaram a retirada de sua vida. Tiraram a vida.
Vocês me entendem, né? O 8º pecado capital. Vira um desprezo pela vida. Além da avareza, vira um desprezo. Portanto, eu não tenho dúvida que a avareza, eu não tenho dúvida, por favor, eu estou jogando aqui, mas quem sou eu, tá? Eu não tenho dúvida que a avareza é uma doença espiritual. Se surgiu, não importa, vidas anteriores ou não, tem que ser curada. Tem que ser curada, uma doença do espírito. Ok? Tem que ser curada. Se nós observarmos bem, Jesus sempre nos alertou, diretamente e indiretamente, o que importa é a vida espiritual. E que a nossa vida é passageira. Nós estamos aqui de passagem. Eu sei que não é fácil comentar isso, não é gostoso ouvir isso, mas nós estamos. E se a gente sente é porque nós estamos apegados a alguma coisa. O avarento geralmente se afasta dos outros com receio que haja interesse por trás, nós já comentamos, só estou reforçando. Portanto, ele caminha para se tornar uma pessoa só, solitária, que tem a ver até com egoísmo, isso, lógico. Deixa de aproveitar a vida, eu digo, para resolver o probleminha da caderneta de poupança divina dele, porque quem está aqui está em débito. Então, ele, com aquele dinheiro, ele podia gerar tantos benefícios, né? Mas o bichinho morre, como foi muito bem dito no texto. E deixa de aproveitar a vida porque é na convivência, ele se isolando, é na convivência que a gente aprende, se cura e se liberta e resolvemos o nosso problema da caderneta de poupança divina, eliminando os nossos débitos. É na convivência. Se isola, opa, tem algum problema por trás, ou psicológico ou espiritual, mas está tudo muito interligado. Reflitam nisso, é um assunto extremamente delicado, o dinheiro é importante, foi criado por Deus, é isso que traz essa ordem no planeta. Mas reflitam nisso. Reflitam. E aí eu vou colocar mais um adendo. Nesse período de muitas mudanças, comentários, se fala que vão pegar dinheiro da poupança, isso no mundo todo, está tudo, as bolsas, né? Enfim, quem tem dinheiro hoje não está dormindo direito. Não está dormindo direito. Portanto, está prejudicando a vida, de alguma forma. Em outras palavras, ter muito dinheiro nos dias atuais, se não está sendo bem utilizado para gerar empregos, gerar benefícios, se não está sendo esse dinheiro que está parado de forma inútil, ele passa a ser um grande problema. Você vê que mundo novo é esse que está vindo aí? Mas foi previsto por João, o evangelista, está lá em Apocalipse. E hoje de manhã eu estava com a secretária de um político, uma reunião que participei, enfim, e ela virou para mim e falou, incrível, nos meus estudos religiosos, quando falavam, a gente estudava Apocalipse, eu não acreditava que isso um dia iria acontecer. Uma moça simpática, com um filho de 20 anos, gostei muito dela. Ela falou, mas está acontecendo. Que coisa, João previu. Então, em suma, o recado é, busque equilíbrio em tudo. Eu sei que não é fácil para ninguém, para mim, para todos nós, mas busquem equilíbrio e transforme tudo que você tem em mão em oportunidades para ser útil. Útil. Você não lembra daquela música do Traga Rigor? Inúteis, nós somos todos inúteis. Era um recado já, hein? A arte ela vem antecipando. Então pense nisso. Procurar ver oportunidades para ser útil, tudo, de alguma forma, a gente contribuir por um mundo melhor. Paramos aqui. Eu desejo a todos uma extraordinária semana com a graça de Deus. Muito obrigado, Deus, pelas suas palavras, os esclarecimentos e as orientações. Vamos então passar agora a palavra do Dr. Deolindo, a mensagem que ele nos tem sobre esse título tão importante. Por favor, doutor. Boa noite a todos. Sobre o título de hoje, eu vou apenas resumir numa simples frase.
o contexto da avareza. O avaro, ele não ama nem a si mesmo. Como poderá ele amar ao próximo e a Deus? Então, por aí nós podemos já avaliar o quanto é importante o ser ter coragem de lutar contra essa fraqueza que ainda toma conta de ti, que faz com que se torne um mendigo perante Deus. Porque Lucas deixou bem claro que quem amontoa muito tesouros para si mesmo, que não é rico perante Deus, passará por dores e ranger de dentes. Então, temos que aprender realmente a viver com os bens da qual assim adquirimos ou da qual nos é proporcionado, muitas das vezes até como uma prova, conforme a condição que o espírito se encontra, com as experiências negativas que trouxestes de outras vidas passadas, para que no presente possa, então, assim, vencer este apego da qual tanto tem pelas riquezas materiais que não consegue sequer dar o bem-estar para si mesmo. Por isso, resumi nessa simples frase: o avaro não ama nem a si mesmo. Como poderá amar ao próximo e a Deus? E assim, com essa pequena reflexão, solicito a todos que, neste momento, possamos irmos em busca do nosso amor para com Deus e abrirmos nossas mentes e nossos corações, fazendo com que, nesse instante, aquelas impurezas dos quais ali residiam possam ser eliminados através de uma faxina completa, da qual temos por necessidade a realizar, para que, assim, consigamos vencer todas aquelas barreiras que tanto nos oprimem diariamente, que são as mazelas das tristezas, das mágoas, e muitas das vezes da falta de confiança em si mesmo para poder traçar um caminho diferente à sua trajetória de vida, caminho próspero, caminho iluminado, caminho repleto de esperança, mas principalmente de amor para contigo, de amor para com o teu próximo, de amor para com Deus, para que assim usufruamos a cada minuto, a cada segundo do dia, das bênçãos divinas que são assim depositadas sobre cada um de nós em todos os instantes. Bênçãos essas que nos fortalecem e nos iluminam. Bênçãos essas que nos impulsionam
a caminharmos cada vez mais rumo a vencermos as nossas fraquezas, mas também a prosperarmos cotidianamente perante essa busca incessante da qual temos do aprendizado e da aproximação cada vez maior para com Deus. Só podemos fazer isso quando nos colocamos de forma positiva e sincera junto a Ele. Então, nesse instante, assim nos colocamos de forma positiva e sincera, entregando-nos a Ele com a nossa pureza. Porque todos nós, quando criados, estávamos puros, com a ignorância ainda presente, para que os desafios pudessem nos ensinar o contexto da verdadeira vida, através desses desafios. Que a cada momento temos nós que depararmos. Mas com esta pureza, com essa sinceridade. Nesse momento, Pai, todos nós rogamos a Ti, pelo Teu bálsamo, pela Tua luz, pelo Teu amor, mas principalmente pelos Teus ensinamentos, que norteia a nossa vida. E de mãos dadas, Pai, a Ti nós nos entregamos, para que nesse instante estejamos todos receptivos a esses fluidos balsâmicos e curadores para o corpo, para o espírito. Para que assim usufruamos desse Teu amor e possamos sentir a Tua presença dentro de nossos lares, mas principalmente dentro do nosso coração, da qual solicitei há minutos atrás que assim estivessem puros e limpos, justamente para abrirmos um espaço para que a pureza de Deus, nosso Pai, ali adentrasse, como assim adentrou. E esta paz tome conta de nós. Solicito a todos que nesta caminhada de grandes desafios tenhamos sempre a esperança e a fé. Deixemos com que o positivismo faça presente das nossas vidas e aprendamos a estarmos constantemente em agradecimento ao Pai por tudo que Ele nos oferece. Seja num momento de tranquilidade, seja num momento da qual um turbilhão esteja presente em nossas vidas. Porque em tudo a presença do Pai ali se faz, para que o aprendizado possa fazer parte da nossa caminhada e através dele possamos a cada dia estarmos melhores e mais fortalecidos. Pai amado, que a Tua luz pernoite em nossos lares. Que a presença do divino e amado Mestre ali possa perdurar por muito, muito tempo, porque a Ele nós buscamos.
E quem busca, encontra. Então estamos nós a nos encontrarmos com Jesus nesse momento. Esse nosso irmão bondoso e amoroso, que estás a nos fortalecer, a nos orientar, a nos iluminar. Então, assim, Pai, a Ti nos entregamos o nosso lar, para que o amor e a luz perdure sempre. A Ti nos entregamos o nosso coração, para que a pureza possa sempre presente se fazer. E não tenhamos tantos rancores e tantas mágoas que nos agride, faz com que nos estagnamos no decorrer desta nova prova da qual perante Ti assumimos. Porque sabemos do quanto podemos caminharmos e galgarmos degraus nessa escada de Jacó, para que bem próximo de Ti nos encontremos. Como também vos rogo por todos os enfermos, por todos os endemoniados, por todos os influenciados, por todos os desequilibrados. Mas também vos rogo por todos aqueles que no estágio diferente estão no caminho do amor, da bondade e da caridade. Que todos necessitados se fazem dessa sua força interior para vencer esta prova ou essa expiação desta nova etapa reencarnatória. Luz, Pai, muita luz é que pedimos a Ti. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, doutor, pelas palavras de carinho, orientações, e luz e fortalecimento a todos nós. Gratidão. Gratidão a essa equipe do Dr. Bezerra maravilhosa que nos assiste, que nos conforta e nos fortalece. Pedimos então agora um pouco de orações aos nossos irmãos, com os nomes postados no nosso grupo de cura, atravessam dificuldades, necessitam do amor, do carinho de Jesus, para que possam estar mais fortalecidos e vencer as imperfeições, os desequilíbrios e as enfermidades. Que todos sejam abençoados, iluminados nesta noite, através dessa energia maravilhosa que está sendo gerada para todos nós. Gostaria de pedir uma oração especial a uma assídua frequentadora de nossas reuniões de quinta-feira, que fez a passagem no dia de hoje, é a dona Rosa Maria Buono da Silva. É a esposa do seu Ademar, e eles são os pais do Marco Aurélio. Que o Jesus conforte o seu Ademar, que foram muitos ligados, ele e a esposa, até nos últimos momentos.
que a espiritualidade possa recebê-la com todo o amor e carinho que ela merece. Jesus abençoe a todos. Gostaria de saber quem poderia fazer a nossa oração de encerramento, a prece de Cáritas. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por esse trabalho desta noite, Senhor. Todos sejam bem recebidos na luz de Jesus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponto no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, o aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa santa e bendita imagem. E assim nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada. Gratidão, né? Que assim seja. Pediria que a todos agora se recolham por alguns minutos, alguns momentos, nos seus aposentos íntimos, para que a equipe médica, que a espiritualidade, complete o atendimento de cada um de vocês. Estejam junto com suas águas, para que elas sejam fluidificadas e fortalecidas para a boa saúde espiritual de todos. Que assim seja, que Jesus nos abençoe. Uma boa noite a todos.